Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula com o professor Bruno, tá? Nossa videoaula de hoje, né? Vamos seguir a sequência da última aula. Na última aula a gente trabalhou com a parte de porcentagem, deu uma introdução a juros simples. Hoje a gente vai continuar nessa parte, nessa levada, e vamos trabalhar com juros compostos. Vai ser uma aula bem curta, porque ela não é tão difícil, tá? Então assim, o negócio é o seguinte. O que é os juros compostos, tá? Vamos primeiro lembrar o juros simples. Juros simples seria, vamos supor que eu tenho R$100, hoje eu vou aplicar, né? Fazer uma aplicação desses juros, 10% de juros simples ao mês em um lugar, certo? Então, mês que vem eu vou ter 110, porque 10% de R$100 é 10. Daí eu junto com o 100 que eu já tinha, 110. No outro mês eu vou ter quanto? 120, porque eu vou aumentar mais 10. No outro, 130, depois 140. Vai sempre aumentando 10 em 10, porque os juros que eu vou aplicar é em cima do valor inicial. R$100, não muda, certo? Isso é juros simples. O que é juros compostos? Juros compostos é um pouquinho diferente. Juros compostos, ela consiste da seguinte maneira. Vocês têm ali, por exemplo, né? R$100 vai aplicar 10% de juros ao mês. Quanto é que vai ter mês que vem? 110, normal, igualzinho o outro. E no outro mês? 121, não é 120. Pô, mas qual é a diferença, professor? Porque daí, juros compostos, ela vai ser juros sobre juros, tá? É juros em cima de juros. Certo? Como assim? Eu vou ter que aplicar os juros ali em cima do 110, que já tem juros. Por isso que a gente fala que é juros compostos, juros sobre juros, certo? Então, assim, como é que funciona? A gente tem uma outra formulazinha. Lá no juros simples a gente tinha aquela formulazinha, né? Agora a gente tem outra formulazinha, tá? Então a fórmula é a seguinte: M igual C, abre parênteses, 1 mais I elevado na T. Aqui, gente, pode ser T ou pode ser N, tá? Tem lugares que trazem o T como o tempo, o período. Tem lugares que trazem um N. Tanto faz, é indiferente, tá? É indiferente. Pode ser tanto T ou N, beleza? Então essa é a formulazinha que a gente vai usar. Então só tem que saber o que é cada coisa, né? Pô, mas cada coisa, isso aqui não mudou nada. Tudo que era no simples era no composto. Ou seja, o M é o montante. O C é o capital. O I é a taxa. E o T, nesse caso, é o período. Certo? A gente tem ali essas informações. Bom, outra coisa que vocês podem também analisar, vocês sabem que o montante sempre vai ser o capital mais juros, tá, gente? Isso vocês sabem também. Essa formulazinha não mudou lá do juros simples, tá? Mas que a gente não usa muito aquela, a gente vai usar só mais essa aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer assim, para calcular, usando essa formulazinha, montante é igual capital vezes 1 mais I, né? Dentro do parênteses, elevado na T. Ou elevado na N, né? Elevado no período, vamos dizer assim. Bom, então, a melhor maneira, tá, de a gente conseguir entender é fazer um exercício, fazer uma atividade, um exemplo aqui com vocês. É o que eu vou fazer. Então, vou fazer 2 exemplos para vocês conseguirem compreender como é que resolve, tá? Então, eu tenho exemplo 1. Imagine o seguinte, eu vou aplicar R$5.000 a juros compostos com 8% de taxa de juros, né, ao mês durante 2 meses. Eu quero saber quanto vai ser o montante e os juros. Opa, peraí. Então, eu quero saber montante, não sei, e juros. Mas se eu descobrir qual é o montante, aí é só pegar montante menos o capital, eu sei os juros. Então, beleza, tranquilo. Porque não tem J aqui na fórmula, né? Então, qual é o capital? Eu vou aplicar R$5.000. Então, meu capital é 5.000, certo? Há uma taxa de 8% ao mês. Então, taxa de 8% ao mês. Esse aqui, lembram que esse 8, na realidade, ele vai ser 0,08. Estão lembrados, né? Porque é 8%, é 8 sobre 100, que vai dar 0,08. Bom, então, falta o quê? Falta o tempo, né? O período. Que aqui vamos colocar 2 meses. Ó, taxa e tempo, mesmo período. Ótimo, fechou. Tamo no caminho certo. Se tivesse aqui em dias, por exemplo, ou aqui em ano, teria que transformar. Mas daí é um pouco mais trabalhoso para transformar. Não é igualzinho simples, tá? Mas bora lá, vamos continuar.
Então, se a gente sabe o capital, o I e o T, joga na fórmula. Então vai ficar montante é igual capital, que é 5.000, abre parênteses, 1 mais I, então 1 mais o I, que é 0,08, elevado na T, que é 2, tá? Então vai ficar montante é igual 5.000 vezes 1,08 elevado ao quadrado, beleza? Montante é igual, aqui eu tenho multiplicação e potência. Qual resolve antes? A potência, é óbvio. Então fica 5.000 vezes... Quanto é que é 1,08 ao quadrado, gente? A gente vai ter que usar a calculadora, né? 1,08 ao quadrado, a gente vai chegar na resposta de 1,1664. Certo? Esse é o valor que a gente tem aqui. Agora, para finalizar, a gente multiplica esse valor por 5.000. Então, vezes 5.000, a gente vai chegar na resposta final de 5.832, certo? 5.832 reais. Esse é o nosso montante. A gente tinha 5.000, aplicou a essa taxa de 8% ao mês durante 8 meses, durante 2 meses, desculpa, a gente vai ter 5.830. Mas pera aí, qual que é os juros então, professor? Né? Que eu já sei o montante. Bom, se o montante é 5.832, menos o capital que é 5.000, quanto é que dá isso aqui? Ou seja, os juros será igual a 832. Pronto, fechamos. A gente tem o montante e temos os juros que a gente queria descobrir. Feito o primeiro exemplo, vamos para o segundo. Certo? Qual é o segundo exemplo? Olha a questão. Que taxa devo aplicar a um capital de 80.000? Opa! Capital de 80.000. O ideal é sempre tirar os dados, tá, gente? Tira os dados no começo da questão para não se perder. Então, ali, capital de 80.000, há um juros capitalizado mensalmente. Ah, mas ele não falou que é juros compostos. Mas sempre quando falar capitalizado mensalmente, quer dizer que ele vai sempre sendo atualizado, certo? Capitalizado seria capital atualizado. Quando ele vai sempre atualizando o nosso capital. Por isso que ele sempre vai ser juros compostos quando falar assim. Então, durante 2 meses, então, meu T também vale 2, tá? Para obter um juros de 16.800. Certo? Aí a pergunta é, eu quero saber a taxa. Bom, peraí. Aí fica confuso, porque não tem fórmula que utiliza o J, o T e o C, né? Bom, mas peraí. Eu vou descobrir a taxa. Mas o montante eu sei, não concorda comigo? O que é o montante mesmo? É o capital mais os juros. Então, se eu sei que o capital é 80.000, e sei que o montante é 16.800, os juros é 16.800, o montante vai ser 96.800. Opa, se eu tenho um montante agora me facilita, porque agora eu posso utilizar na fórmula. Como é que fica? Então vai ficar montante, que é 96.800, igual ao capital, que é 80.000, vezes, né, 1 mais I, eu não conheço qual é o I, deixa como tá ali, elevado ao quadrado, porque o meu T, né, meu período é 2. O que eu tenho que fazer aqui? Estão vendo que o 80.000 está multiplicando? Joga lá para o outro lado, dividindo. Por quê? Para poder juntar com esse cara aqui, ó. Porque eu não poderia fazer nada aqui com ele, então eu jogo para o outro lado. Então vai ficar 1 mais I elevado ao quadrado. Quanto é que dá essa divisão aqui, gente? Se eu for fazer essa divisão aqui, ó, 96.800, que eu vou dividir por 80.000, vai dar uma resposta de 1,21. Que é igual a 1 mais I ao quadrado. Bom, e agora, professor, como é que a gente faz aqui? Normal. A gente não tem uma potência aqui, ó. É potência disso aqui tudo. Então eu posso jogar para o outro lado como a raiz do outro lado tudo. Então, raiz de 1,21. A raiz é quadrada, tá, gente? Porque aqui era potência ao quadrado, a raiz vai ser quadrada também. Então isso aqui é igual a 1 mais I. Quanto é que é a raiz quadrada de 1,21, gente? Se eu botar na calculadora, a gente vai chegar que a raiz quadrada de 1,21 é 1,1. Bom, agora tá fácil, né? Se eu quero descobrir o valor do I, que é a taxa. Se eu tenho 1 aqui somando, porque aqui na frente tem um mais, né? Eu passo para o outro lado para juntar com 1,1, subtraindo. Então vai ficar 1,1 menos 1, que é igual ao nosso I. Ou automaticamente o nosso I vai ser 0,1. Acabou? Bom, acabou, mas eu não vou falar que minha taxa é 0,1. Porque aqui eu tenho o valor unitário da minha taxa. Falta, né, falar que a minha taxa vai ser quanto? 10%. Mas peraí, por que 10%, professor? Lembra que aqui quando eu tinha 8%, eu dividia ele por 100
para poder utilizar na conta, aqui eu tenho ele já unitário. Eu tenho que multiplicar ele por 100 para saber a porcentagem. É o processo inverso. Certo? Basicamente, o processo para calcular juros compostos é esse, gente. Beleza? Tranquilo? Fechou? A gente vai encerrando aqui e até a próxima aula. Valeu?